Você consegue sintetizar o que a gente viu assim? O que a gente está lendo no livro de Gálatas é que Paulo está escrevendo para um povo não judeu, de forte influência grega, ou chama grego, e que eles foram inicialmente, vamos chamar, evangelizados por Paulo, mas depois Paulo se ausenta, vêm outras pessoas e começam a influenciá-los num outro tipo de ensinamento que não aquele que Paulo tinha colocado. O ensinamento de Paulo funda-se, baseia-se na graça. A gente está adotando a ideia de uma graça radical, soberana e suficiente, plena. E esses outros pregadores vêm principalmente com a pregação da obediência à lei. Então Paulo começa a questionar esta aproximação à lei como forma, como meio de salvação, né? Falando que não há salvação na lei. No início do capítulo 3, ele começa a falar: ó insensato Gálatas, quem nos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Então aqui está exatamente isso. Ele chama de insensatez essa inclinação para fora da cruz, né? A cruz como o meio pleno da graça divina, né? Fora da qual não existe nenhuma possibilidade de salvação. Aí ele diz: quero apenas saber isto de vós: recebeis os Espíritos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui nessa pergunta em Gálatas 3:2 está o cerne dessa questão. Vocês se aproximaram de Deus, a pregação foi pela lei. O que significa a lei? A lei, ela é um padrão no qual eu me conformo pela obediência. Eu conheço a lei, passo a confiar na lei e obedeço a lei e me torno padronizado pela lei. Ele fala: é isso daí que vocês entenderam? Ou é pela graça, pela fé? Apenas a cruz como meio suficiente para nos resolver diante de Deus. E aí começa no capítulo que a gente viu semana passada, isso é a partir do 6 ao 14, ele então prepara um caminho que ele vai adotar. Do meu ponto de vista, ele está chegando no auge do texto de Gálatas a partir daqui. Então, se ele chamou a lei, quando que vem a lei? A lei vem com Moisés. Antes de Moisés não havia lei, e agora ele está dizendo, depois de Jesus Cristo não há lei. Para demonstrar a tese dele, ele não chama Moisés, ele chama Abraão. Abraão está 450 anos antes de Moisés, antes da lei. E ele pergunta: foi por acaso Abraão, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Então, ele, em vez de chamar a lei e falar Moisés, ele chama alguém que está fora da lei, que não tinha lei. Andava na terra sem o não matarás, não adulterarás. Essas coisas não existiam para Abraão. É como para nós não existe algo que vai acontecer daqui a 450 anos. Eu não tenho a mínima noção disso. E ele fala: Abraão foi justificado por quê? Por lei não foi. Então foi por um outro critério. E é esse outro critério que ele está chamando como se fosse algum cara fora do tempo, onde o Evangelho de Jesus Cristo tivesse sido pré-anunciado. Fosse primeiro a ele e ele creu. Não, obviamente, em Jesus Cristo, mas numa justificativa para fora da obediência, né? De modo que os da fé são abençoados no crente Abraão. Ele
chama Abraão de um homem de fé. É interessante aqui, nós não discutimos isso, mas eu acho que talvez esteja dentro da tua pergunta, que a palavra fé não existe no Velho Testamento. Né? A palavra fé só existe a partir do grego. O hebreu, a língua hebraica tradicional do Velho Testamento, não tem a palavra e nem nenhum correspondente para a palavra fé. O texto de Abacuque, que nós traduzimos, o justo viverá pela fé, é colocado em Abacuque, o justo viverá pela fé, não porque existe a palavra fé no hebreu, mas porque os autores do Novo Testamento traduziram assim, e aí hoje a gente traduz para o português como se fosse como hebreu, mas não existe, a palavra é outra. Mas então o que você queria dizer? Abacuque quer dizer, o justo viverá pela... a palavra é imuna, e aí ela que tem o contato com o hebreu, sabemos que imuna ou imuná não é fé, é você cumprir com promessas. Então você me promete, Marcos, domingo eu vou passar na tua casa e vou te levar na melhor churrascaria de São Paulo e vou pagar tudo. E aí... Eu aceito a sua promessa. Você que promete. Isso, se você for um cara confiável, isso é a sua emuna. Pode ser traduzido como verdade também. É uma promessa. Eu só vou saber se você é um cara confiável domingo à tarde. Se você me levou na churrascaria, pagou a conta e foi a melhor churrascaria que eu já comi. Isso tem a ver com fé, né? Tem a ver, mas não traz o conceito de fé. Fé Vem depois, né? aí tem a ver com você cumprir com aquilo que você diz que vai fazer. É meio que a verdade, né? Está dentro mais perto do conceito Palavra, de verdade. Né? Palavra, se você vai cumprir com a sua palavra. Isso, né? do que você crer. Claro, é que nós já estamos viciados em que você tem que pôr credibilidade, aí já é o latim, né, credere, que fala, bom, já que eu confio no Ari, eu ponho crença, né, credere, mas aí já é um terceiro momento, é latim. Não é a aletheia, que é a verdade grega, e não é pistis, que é fé grega. É emuna, que é cumprir promessas. Né? Abraão, ele foi justificado porque ele era um crente. Você vê que ele está introduzindo fé em Abraão, que não existe no Velho Testamento. Ele está fazendo uma releitura. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Aí entra, ele dá uma espetada. Se você anda ainda tendo a lei como referência, você está fora da fé e, portanto, você ainda está em maldição. A maldição é a lei. Esse é o grande questão de Paulo. Com você manter esse padrão de conhecer a lei, obedecer a lei para obter salvação, Paulo está chamando isso de maldição. Né? É o que a teologia moderna chama de maldição hereditária. A maldição é você se submeter a um organismo chamado lei para a finalidade de salvação. Ele diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as escrituras do livro da lei para praticar. Então por que é maldito? Porque a lei é tão rígida, tão pesada que ninguém consegue cumprir. Então ela está ali para exatamente mostrar a nossa incompetência e incapacidade. E o que ele vai defender é isso. Se a lei só serve para mostrar que eu estou amaldiçoado, a graça vem para suprimir a lei e me colocar numa condição de salvo. Porque se eu ainda crer que eu tenho que obedecer, eu ainda estou em maldição. Então eu suprimo a lei e entro na graça. E a pergunta vem aí. Exatamente, mas deixa eu falar. E é evidente que pela lei ninguém é justificado por Deus. Porque o justo viverá da fé. Aqui está o texto de Abacuque, que ele traduz por fé, por pistes, quando a palavra não é pistes, porque não existe, né? Ora, a lei não procede da fé, mas, diz ele, aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição, ou seja, Cristo nos tirou da lei, do jugo da lei, de viver segundo a necessidade de cumprimento e obediência à lei.
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então ele assume a maldição para que eu possa viver agora pela graça. Essa é a jogada que Paulo faz. E no momento que ele faz isso, e aqui eu vou dar uma explicação do Evangelho de Deus semana passada, nesse momento ele precisa retornar a Abraão, porque Abraão está na condição de nós, não tem lei. Entendeu? E como Nesse Abraão momento, foi justificado, então? por fé. Qual é a fé? Isso a gente vai ter que aos poucos entender. Mas a fé de Abraão não é por lei. Não existiu não matarás. Onde a gente está nessa situação que ele foi justificado? Aqui mesmo. Por causa Abraão não creu em Deus, isso não foi lhe imputado por justiça. Gálatas 3:6. Isso é o que o Paulo está dizendo, né? Claro. Não, sem dúvida. Mas agora. Não, acho que no Novo Testamento. Desculpe, no Velho Testamento. O Velho Testamento ele é fundado na ideia de que Abraão inaugura um povo santo. Se você disser que Abraão não foi justificado, todo o povo é injusto, portanto todo o povo, o Velho Testamento você pode estar. O judeu, se você falar para um judeu, e ela pode. Abraão foi um ímpio. Foi um ímpio, o filho foi ímpio, o neto foi ímpio, e nós todos somos ímpios. Acabou Israel. Abraão é Israel. Ele é avô de Israel. Israel é Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Israel é dessa linhagem. Nós precisamos entender o pensamento antigo para entender o que significa essa passagem da bênção do pai para o filho, do filho para o neto. Essa passagem de bênção representa uma linhagem especial e a justificativa é exatamente isso. Ele tem essa possibilidade de passar essa graça. Senão o povo está em desgraça. Agora, qual é essa graça que ele passou que não se submete à lei? É isso que Paulo coloca. Ele foi justificado como? Se não tinha lei. O outro é justificado por obediência, mas esse não tem o que obedecer. E nós, então, em Jesus Cristo, passamos a também ser desobedientes. Desobrigados. Então, Desobrigados. Abraão tinha uma relação direta com Desobediente Deus. ainda significa que eu tenho relação. Aí é desobrigado, é a melhor palavra mesmo. Nós somos desobrigados nessa situação. Oi? Abraão tinha uma relação direta com Deus, certo? Ele tinha um controle. Pode-se dizer assim. E ele obedecia a Deus. Mas não tinha lei. O que ele obedecia? Tinha regra, né? Não tinha... Deus não dizia para ele, olha, não mate o teu vizinho. Ou não dizia, dê o dízimo. Ou mate um cordeiro uma vez por ano. Ou entre no santo dos santos. É a lei literalmente, né? Isso, lei. Ele vivia de uma forma ética com o próximo, com Deus, mas sem essas obrigações todas. Ele não guardava o sábado. Ele Não não era tinha noção regra de que sábado. fazia ele se aproximar de Deus. Não tinha sábado, não tinha levitas, não tinha nada disso. Então ele vivia por isso que é a pergunta de Paulo. Né? Aí, aqui que eu gostaria só que eu entendo como que é esse processo, aí eu vou te devolver a palavra. Né? Você viu que foi comigo, né? Como é que Jesus destrói a lei? Esta é a questão. Por que a pessoa de Jesus, segundo a minha leitura desse texto, faz com que a lei seja desnecessária? A lei diz, não matarás. E aquele que matar, deverá ser morto. Olho por olho, dente por dente. Ok. Jesus foi morto pela lei. Mas, segundo a nossa fé, Jesus não tinha pecado. Então, quem pecou? A lei. Porque assassinou o inocente. Pega a moça. Então vamos com calma. Vamos imaginar, fazer que nem alguns pastores falam, que o Ari é Jesus e eu sou a lei. Ele não tem pecado, mas eu sou a lei. Dá para dar uma outra pessoa dizer? Tem uma melhor aqui, a Sérgio está mais próximo. Não, eu acho que o Sérgio é melhor. Aí eu pego
eu sendo a lei, eu agora sou passível de Então, mas morte. a lei não é uma coisa tangível. É tangível, Não, não é ela tangível, é quer a dizer, palavra de Deus. Não é personificada. Mas a própria lei, a lei na figura dos sacerdotes, dos ritos e tudo mais, segundo a leitura de Paulo, ela matou Jesus. No momento que ela matou Jesus, ela está passível do seu próprio Lei. juízo. Ela mesma. Ela mesma, porque ela tem que ser morta. É mais ou E aí menos. Jesus, ao ser Mas morto eu acho que pela vou lei, usar. a lei se torna injusta e, portanto, ela é passível de morte. Jesus matou a lei. Não é mais ou menos como Entendeu? um exemplo interessante, Marcos Carlos, assim fica mais claro, é como se você usasse uma lei que em algum momento ela perdeu o sentido. Mas para essa lei, você vai usando, na hora que você descobriu que a lei não funciona mais para aquela situação, você fala, essa lei morreu, essa lei tem que cair. Não é um exemplo mais interessante? Não, mas pensa na pena de morte, a lei da pena de morte. Tem um filme até que é um cara que faz um jogo de mais que mostra exatamente. Imagina a pena de morte. Eu sou um juiz e segundo o meu juízo, eu julgo você passível de pena de morte, porque você assassinou Esther. Ok? Eu li as evidências e tal, e aí você pega e vai à cadeira elétrica e é morto pela cadeira elétrica. Mas no momento que acontece isso, o Serjão diz, não fui eu. Não foi o Ari. Fui eu que assassinei e prova. Nesse momento, quem é que deve ser julgado? A lei que assassinou um justo. Ou seja, a lei cai. Né? A lei cai, Porque porque fala, pô, ela... a lei tá ruim, né? E se matarmos mais um lá na frente que eu... Exatamente. Então a lei de Moisés, ela é julgada, é condenada e morta por Jesus por ele ter sido morto inocentemente pela lei. E aí ele carregou essa maldição da lei, ou seja, ele se tornou aparentemente injusto para ser morto como injusto, sendo justo, e destruir a própria injustiça, a maldição. Nossas palavras. Parece aquelas coisas de matemática-chave, parece. Pode ser. Aquele colchão. Desculpa, eu tô... Calção. Eles já sabem que eu sou louco, então eles gostam da minha cara. Você entende a leitura que eu faço aqui? Então, por isso que a gente tem para matar a injustiça. isso. mais ou menos. Ele é justo e ele é morto por algo que deveria provocar a justiça, mas provocou a injustiça. Ele não tornou-se injusto, na verdade. Ele foi lido como injusto e foi assassinado como injusto por algo que deveria fazer justiça. Só que ela se tornou injusta. E ela então é passível de ser morta. Por ela mesma. Porque ela diz, o que assassinar injustamente deve morrer. Portanto, ela se aplica a si mesma. E ela sucumbe pela sua própria palavra. Entendeu? Eu entendi, mas será que o Paulo estava pensando em tudo isso? Não. É a forma com que eu leio isso, de Jesus levou a maldição e Jesus... Nesse sentido, então, nós estamos... Porque ele fala que a lei caiu, mas ele não... Será que ele tinha essa leitura de que... Não sei. Porque ele está falando o tempo inteiro que a lei, não existe mais a lei, que agora estamos... Isso. E aqui eu estou lendo exatamente isso. Jesus foi feito maldito no meu lugar. E nessa maldição eu retomo a Abraão. Eu estou sem lei agora. O que a gente precisa entender é o seguinte... E aí eu termino mesmo. Imagine-se no tempo de Abraão. Como é que você viveria? Essa é a pergunta. Você quer ter uma relação com Deus, uma relação ética com o próximo, só que não existe nenhum estatuto legal entre você e Deus e o próximo. Como é que todas as coisas lhe são lícitas? Voltando a Paulo em Coríntios. Todas as coisas você pode fazer. Mas o que você pode fazer? O que você deve fazer agora? Acho que Abraão ia muito assim no que Deus falava para ele, né? Deus falava, vai lá e mata seu filho. Acho que isso é fé ao último grau, né? Sim, mas eu entendo dessa forma também. Só que nós achamos que Deus falou para Abraão todo fim de semana. E se você pegar, Deus falou para Abraão 2 ou 3 vezes na vida dele, ele viveu 180 anos. Portanto, a cada 60 anos, em média, Deus foi lá e falou uma coisa para ele.
E nós achamos que Deus vai falar conosco todo fim de semana. Imagina então que você, a cada 60 anos, Deus falasse com você alguma coisa. Como é que você vai viver nesses meio tempos? Até hoje, você não ouviu Deus falar com você. Mas você é justificado pela fé. Mas é a questão da intimidade, né, Marcos? Ele tinha intimidade com Deus, pelo menos ele buscava ter uma intimidade com Deus, que era uma questão muito grande, né? A intimidade que ele tinha, a vontade que ele tinha, né, essa intimidade. Eu acho que isso fazia com que ele fosse um homem reto, justo, honesto, leal. Isso, aí a pergunta que a gente tem que levantar é assim, o que é justo, correto? Eu estou falando naquela época, eu estou falando do contexto daquela época, porque se a gente também consultar hoje o que era justo naquela época, nós vamos... Não, mas vamos... Naquela época ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele era justo, honesto, leal, ético, dentro daquilo que ele tinha como contexto histórico. Sim, mas aí a pergunta continua. Nós hoje achamos que o justo, correto, passa pelos mandamentos, pela lei. Agora, a questão que nos resta, talvez, é essa. Vamos esquecer os mandamentos e voltar para Abraão e vamos trazer para o século XXI o conceito de justiça, né, de intimidade com Deus. Nós temos que fazer uma discussão. Sem ter na ideia o pararás o sábado, não matarás, como regra. É isso que aí a discussão, talvez, que ela está fazendo, que ela está falando, pô, mas se eu não tiver essas coisas, como que eu ando? E Paulo está falando, Abraão não tinha essas coisas escritas e andava com intimidade com Deus. Acho que eu não fui até lá. Mas a pergunta e aí, nessa leitura, nesse entendimento de graça sem essa obediência, como é que a gente entende a Bíblia? Porque a Bíblia está muito, né? Nossa, pergunta. Você está quieto, hein, João? Por isso que eu quis voltar, eu fiquei com a cunhada aqui assim, como é que é essa releitura? Porque não é em obediência. Vocês estavam no Ed que ele falou de obediência? Domingo passado. Domingo passado. Pois é. Eu estava pensando nisso. Então, aí vem duas coisas. Primeiro, a palavra obediência. Não, a gente acaba com o emprego do Ari já. Não, eu acho que não. Primeiro que a palavra obediência no Novo Testamento, um dia eu fui pesquisar isso, ela acontece na boca de Jesus uma ou duas vezes, quando ele diz, que algumas pessoas dizem assim, quem é esse que até os elementos da terra, né, e a chuva, lhe obedecem? Quando ele parou a chuva e faz cessar. É só nessa situação. Ele não prega obediência, ele não pede obediência, ele não fala em obediência. Nem Jesus e nem esses caras aqui. A obediência é uma palavra do Velho Testamento, que está dentro desse conceito de emuna, que é traduzido como fé, que é você ser capaz de cumprir as tuas promessas. Está dentro. Só que aí está ligado exatamente a observância da lei. Por que não está no Novo Testamento? Porque não existe lei. Aí nós perguntamos, o que então nos resta do livro? Resta o que Jesus fala. Qual é o fundamento desse livro? Amar a Deus e amar a teu próximo. E aí, quanto a essas coisas, não há lei. Romanos 8. Não há lei. Por quê? Porque é o amor. Nós temos que entrar em Coríntios 13, renovadamente, e atualizar as questões da intimidade com Deus, a intimidade com o próximo, dentro de um conceito da graça, dentro de um conceito que não há mais regulamentos pré-escritos como salvação. O que nós estamos tratando aqui é o que acontecerá depois que eu morro. Não importa. Isso é fé. Mas o que acontece agora na minha vida? Acontece que você tem que basear sua vida em graça e amor. E isso é tão complexo que nós estamos há 2000 anos e não conseguimos colocar em prática. Nós o tempo todo estamos patinando nessas coisas. O que a gente prefere? Retornar à lei, porque ela me dá segurança. Porque a graça e o amor, ele é
realmente contextual, ele é mutante, ele é a cada novo desafio. A ciência aumentou, eu tenho que mudar os meus conceitos de graça e de amor. O conhecimento altera, eu tenho que ir alterando. Ele é moldável às nossas situações. Então ele se coloca, por isso que eu tenho tentado trazer a ideia de eclésia como um lugar de discussões constantes. Porque como que eu vou me relacionar com você? Na graça. Em eclésia. Você diz, os limites da nossa relação são essas. Se eu ultrapassar, eu estou faltando amor com você. Faltando da graça. Né? Se eu impedir a entrada do Wagner, do Walter, eu faltei com um sentimento de graça, porque eu sou exclusivista. Então, essas coisas nesse mundo contemporâneo ganham cada vez mais e violentamente uma atualidade, onde a gente tem que estar o tempo todo conversando. Porque há 300 anos atrás eu podia criar o meu clube e me fechar. Hoje a internet, o avião e tudo mais me põe um dia eu estou em Meca. Né? E Meca está aqui no Brasil em 2 dias. Eu estou em Xangai, eu estou em qualquer lugar do mundo. E como viver na graça e no amor, num mundo onde essas inter-relações, esses choques de civilização, vamos chamar assim, acontecem aonde eu estou. Então, ganha uma atualidade muito profunda. E a lei, no meu ponto de vista, Paulo vai explicar aqui, a lei é um momento de transicional da presença de Deus, mas nela contido tem a graça. Jesus falou, errais porque não conheceis as Escrituras, porque todas elas falam de mim. Mas não falam de Jesus, falam na graça. É a graça que está no meio da lei, permeando. Agora, eles deram mais importância à graça, à lei, do que à graça. Não é o sábado, não é o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. Nesse movimento de Jesus, ele está falando, não é a obediência que vale, mas é a guarda do homem que precisa do descanso para retomar o fôlego e poder produzir com mais energia. Vamos olhar as necessidades humanas e não vamos olhar as necessidades religiosas. Entende? A graça está ali, permeando a lei. Primeiro. E aonde que entra a lei, a obediência nessa história? Entendendo que não é obediência à lei, a regras, mas obediência a Deus. Tanto no caso do exemplo de Abraão, que não tinha nada a ver com lei. Deus fala para ele, vai lá e mata seu filho. É uma palavra de Deus que ele foi lá, obedeceu. E aí eu acho que entra muito a fé na história, né? Porque o cara tem que ter um monte de fé para ir lá e falar, eu vou lá e vou fazer o que Deus está falando. Eu sei que alguma coisa vai virar aí, né? Mas aí não é a submissão? Medo, né? Mas de obediência. Não, mas Então, eu acho que você está deixa eu só completar uma coisa que eu... para mim tem uma situação muito especial para mim que eu interpreto como obediência. Você e Tiago. O apóstolo Tiago faz exatamente essa tua leitura. Ele fala, foi por acaso Abraão justificado por fé ou por obediência? Ele fala, porque obedeceu, porque ele foi lá e levou o filho dele. Então, nós estamos fazendo uma leitura de Paulo. E existe um conflito muito bravo entre Paulo e Tiago. Nós vamos fazer uma leitura paulina. Paulo fala, Abraão creu, e isso foi justiça. Mas Tiago fala, né? Abraão obedeceu, e isso foi justiça. Agora, enquanto você fala Não, de mas ele obediência, não entende. Não, então Por eu que ia ele completar. obedeceu? Porque ele tinha fé. Então, isso é Paulo falando. o que eu ia O que ele está completar... falando é o que Tiago está falando. Se a gente for lá em Tiago, você vai ver que Tiago... Obediência cega? Por que ele obedeceria? Obediência cega. A lei é obediência cega. Então, Ele não sabe por que ele não pode trabalhar no dia do sábado, mas ele não trabalha no dia do sábado e não questiona a lei. A fé não é obediência. A fé questiona. Então,
Então, para mim, tem uma situação na minha vida que eu vejo muito como obediência. Então, é a história lá da Vila Criar, né? Que chegou num ponto que eu falei, não dá para continuar com isso, porque eu não tenho grana para encarar isso, né? E Deus falou, vai que eu vou atrás. Então, para mim, eu interpretei isso como obedecer ou não obedecer. Pela minha cabeça, eu não iria, porque a minha cabeça é de administrador de empresa. Eu primeiro tenho que ter grana para depois fazer as coisas. Então, para mim, isso na minha vida é um obedecer ou não obedecer. E se obedecer, você tem que falar, putz, eu Então, tenho mas que eu confiar acho que entra na da fé. É. Eu não acho que é obediência cega. Eu Você acho chamou que de obediência o que ela chamou de intimidade. Porque não existe, você pode fuçar no livro aqui, e onde está escrito no livro? Hamilton, abra o Vila Criar. Isso é lei. Mas quando Deus fala para você, vai, Mas e a sua cabeça fala, não vai. Não, peraí, não é assim, né? E eu- É Deus chegar lá, acorda você e falar, vamos, amigão. Então, É isso aí, é a sua cabeça falando, né? Não, aí é Então, que tá, tipo, se bom. você teve uma revelação, aí é uma situação, né? Então, aí é que tá. Pra mim, assim, existem muito poucas vezes que eu tenho convicção de que Deus falou pra mim. Essa é uma delas. Eu não sei te falar assim, não dá pra te provar isso. Não vai, a fé nunca é provável, né? Ela nunca é provável. Se colocada na condição de que você pode provar. A questão é que, assim, eu também acho, às vezes você acha por intuição, às vezes você acha, puxa, eu estava fazendo isso, achava que estava tudo errado e Deus me falou para fazer aquilo. Eu também acho que a minha vida sempre é orientada assim. Porém, eu não consigo enxergar na minha vida essa coisa, tipo, eu estou querendo vir para cá e Deus parou para mim. Eu não consigo enxergar essa, para mim é como se fosse uma voz, com um pensamento. O pensamento é teu ou o pensamento de Deus que vem na sua cabeça? Para mim é Deus que fez você pensar daquele jeito. Entendeu? Mas independente dessa relação de obediência, como você está colocando, se você obedeceu ou não, parece que passa pelo mesmo canal, não parece? Obediência ou fé, passa no mesmo lugar. Quer dizer, você simplesmente pensou e agiu naquele processo. Então, Então, veja o que o Marcos onde... está falando é obediência à lei. Isso. Vamos Mas não tem colocar- lei nenhuma nesse caso. Não é obediência. Gente, Não é obediência, vamos- exatamente. Obediência tem que ter lei. Aí semana passada eu me lembro que eu lembrei em Coríntios, que quando a gente leu lá da semeadura e do edifício. A semeadura tem a ver com uma obra que você não tem domínio sobre a coisa e fala sobre salvação. E que o edifício tem a ver com outro domínio, que tem o domínio das relações humanas e das coisas que acontecem. Quando a gente está falando da obediência à lei, é a obediência à lei como um meio de salvação. O fato de você dizer eu vou fazer Vila Criar ou não vou fazer Vila Criar, não faz nada com o que vai acontecer com a tua eternidade. Não tem relação nenhuma. Tem relação com outra dinâmica, tem dinâmica do edifício. Certo? Essa dinâmica do edifício, ela é regida em eclésia, ela é regida em vamos chamar de coinonia, naquilo que nos é comum, que é aquilo que a gente pode compartilhar, aquilo que a gente pode falar e pode concordar. Concordar não é não haver discordância. Significa haver o mesmo espírito. Tá, ok, eu não concordo com o que a Isley falou, mas já que é a maioria, ou já que há um consenso, eu vou me submeter à maioria e vamos lá. Isso chama coinonia. Coinonia não é todo mundo ser robotizado. Bom, enfim, o que a gente está falando é isso. Miou a obediência como meio de salvação. E Paulo está falando isso. Abraão foi justificado, Abraão foi salvo porque ele obedeceu uma lei? Não existia lei para Abraão. Então por que ele foi salvo? Foi salvo porque ele creu. Certo? Aí a fé é movida por outros modelos. Um deles, que até a Esther lembrou, que a gente estava discutindo, quando Jesus fala
quando fizeres a um desses pequeninos, fazei a mim. Isso é um modelo da graça, é um modelo da fé. Quando eu olho o meu próximo enfraquecido, carente, necessitado, e eu faço como fazendo a Deus, sem o aguardo de nenhum retorno divino em fazer para mim. Eu me dou àquele, porque eu enxergo nele a possibilidade da graça de Deus. É graça, é de graça, é doação, é entrega, é amor. Então eu não estou ali negociando a minha salvação, ou a minha ida para o céu, ou ganhar galardão, ou poder... Eu ou simplesmente, não ser punido. ou ser punido se não quiser. Não, é uma intimidade com Deus de entender, eu também fui agraciado. E essa graça transformou minha vida. Porque eu entendi isso e creio nisso, eu quero agraciar a vida daqueles que também estão desgraçados naquele momento, naquela contingência, ou estruturalmente. Eu ajo em prol da graça, para ser veículo de salvação, não para ser salvo. Veículo de salvação, vamos dizer, mais humanamente falando, de resgate dessa vida, de sacar da maldição esses pequeninos que estão nus, que estão carentes, que estão com fome, que estão com sede, que estão largados, e que a gente... Então, nesse sentido, é a voz de Deus na tua vida, como pensamento ou como voz efetiva, no sentido que você viu um pequenino e você foi lá e deu comida, e deu educação, e abriu um espaço dentro de um patrimônio eclesiástico para poder trabalhar aquelas vidas. Mas isso não te levou nem para o céu, não te levou nem mais para perto de Deus, nem mais para lugar nenhum. O que nós precisamos destruir é que na nossa cabeça nós temos um edifício na nossa cabeça, e esse edifício é vertical. É uma torre de Babel, voltando àquele dia. Nosso edifício é babélico. Nós achamos que precisamos ascender a Deus através de experiências ou do conhecimento, aí vem Paulo novamente, experiências de conhecer a Deus e galgar posições no ser de Deus, até que eu misticamente me encontre numa posição de excelência diante de Deus. Quando Jesus se torna o Emanuel, está no topo da torre, ele detona a torre. Mateus 24, está vendo esse edifício bonito? Eu vou por tudo abaixo. Que edifício que ele está pondo? Esse edifício onde eu tenho um elevador que me faz ser santo, que eu subo na torre da santidade. Não tem mais isso. Por quê? Porque Deus desceu na terra. É o que Paulo está falando. Agora Deus está no horizontal. Está entre nós, é eclésia. Deus agora é eclesiástico. Portanto, você não consegue chegar mais perto de Deus. Porque foi Deus que chegou mais perto da gente. Não tem essa distância mais. A distância foi rompida. Efésios 1. Por que eu fiquei tantas semanas em Efésios 1? Né? E comprar a Deus, fazer na plenitude dos tempos, fazer convergir nele céu e terra. Nele quem? Em Cristo. Mas quem é Cristo? É a igreja. Seu corpo. E deu a seu corpo a igreja. Então, o jogado é a gente destruir esse edifício de santidades, de conhecer a Deus por obediência, por conhecimento, por qualquer gnose ou por qualquer coisa, e fazer isso ser voltado agora para relações de graça e de amor com o próximo. Aí você faz com um pequenino, você faz a mim ele, você faz ao ele. Né? Mas eu acho que a gente está tendo dificuldade nisso aí, porque assim, eu acho que a história do salvo ou não salvo, eu acho que está tranquilo para todo mundo. Né? Isso você falou há 2 semanas atrás. Exatamente essa frase. Mas eu acho que salvo ou não salvo também. Eu acho que o que está pegando, na verdade, é... Vamos ver se eu consigo falar o que eu estou pensando, mas... a gente tem um senso comum de que umas coisas que você faz são erradas, umas coisas que você faz são certas. Aí as coisas erradas, eu acho que a gente tem a impressão de que
Deus está falando assim, putz, o cara é fogo na roupa, não tem jeito mesmo, né? A gente está pensando nessa relação da gente errar e como isso reflete Na sua na relação com Deus. sua relação com Deus. Pelo outro lado, se você acerta, Deus fala, pô, legal, tal. Mais ou menos essa sensação que eu acho que todo mundo tem, né? E você está falando que não tem, isso está totalmente furado, não tem nada a ver. Isso, pisar na bola ou acertar a bola, vai acarretar problemas ou melhoras na sua relação social. E para Deus não tem a menor diferença do que você está falando. Se você tirar Deus das suas relações sociais. Só que o reino de Deus está entre nós. Isso eu já tinha falado. Você não falou direitinho. Se o reino Que é está... tanta informação. É que você já fez essa pergunta, ele já respondeu essa pergunta. Olha, Deus, eu vou fazer direitinho, aí se eu fizer direitinho, Eu eu subo vou ganhar, um andar, sei lá, tá? o subo andar, sei lá, X. Essa relação da barganha é uma relação que existe muito, porque existe socialmente, né? Se eu trabalho direito, eu ganho meu salário, se eu faço não sei o que, né? Então a gente tende a fazer isso com Deus também. Olha, eu vou fazer tudo direitinho, vou cumprir a lei bonitinha, e aí, então você vai me dar dinheiro, vai me dar um bom marido, vai me deixar rica, vai dizer que é lá, né? E aí quando você vê que isso não acontece, existe uma frustração. Ah, tá vendo? Eu fiz isso pra Deus e Deus nem deu bom. Como se você tivesse esse, né? O outro não existe, né? O outro ser humano... só existe como trampolim ou como escada. trampolim. É impressionante. Quando você começa a pensar nessa relação da barganha, você fala, gente, mas ela é totalmente errada, porque você pula o outro, né? O outro ser... Nada, quer dizer, você não fez para o outro, você fez para você mesmo. Você fez para você ganhar pontinhos a mais, na estrelinha no seu final, sei lá como é que é o negócio, né? E aí é assustador quando você para pra Então, pensar. eu pego essa palavra. A angústia nossa está no fato do seguinte, que imagina que Deus pegou e escreveu uma cartinha para você dizendo assim, Hamilton, eu te permito fazer tudo o que você quiser. Escolha. Assinado Deus. E entregou isso para você. Agora, você é casado com a Pego a Mônica. R e E devolvo. você tem o direito do adultério. Não recebi. E você então agora, você fala, Não, isso se eu não está adulterar escrito na cartinha. Força o menino que ele não vai contar. Isso não estava escrito na cartinha. Era só isso que eu estava precisando ouvir. Acabou a reunião. Ter uma corrupção é mais fácil de aceitar, pode ficar. Mas lhe é permitido fazer tudo. E você tem a chance do adultério. Você agora pensa em Faz ou não? se eu fizer ou não, eu não vou para o céu, nem para o inferno, nem vou chegar mais perto de Deus, ou mais longe de Deus. Nada vai acontecer. Mas por que eu não vou fazer? Esse porquê é eclesiástico. Esse porquê nos remete ao tempo todo estar pensando na graça e no amor como fundamento e não na obediência como fundamento. Você agora não vai adulterar, não porque você tem medo de ir para o inferno, ou porque os anjos do inferno vão te pegar, ou porque Deus vai ficar triste lá no céu e vai chorar tristemente e longamente por você. Não, ou ele vai parar de falar, vai ficar de mal de você, e não falo mais com ele porque ele adulterou. Não, você vai ter que falar assim, a graça e o amor me constrangem a quê? E você vai buscar na graça e no amor o fundamento verdadeiro da tua fidelidade com a tua esposa. Isso for amor ao outro. Você vai ter que arcar essa consequência do teu ato. Nós vamos ter que arcar, porque Paulo vai chegar numa posição aqui, nesse capítulo 3, ele vai abrir isso, por isso que eu digo que ele está chegando no âmbito, ele vai dividir dois tipos de pessoas diante de Deus, que nós traduzimos como filho, mas o grego tem dois filhos. O filho imaturo, que é o que não herda e que vive subordinado a pajens, gente que ensina a escovar dente, a pajem, que é chamado de tecnon, é o filho imaturo e que ainda não é herdeiro.
e o filho maduro, que é herdeiro, que é chamado de huios. Jesus é chamado de huios. E Paulo vai falar assim, enquanto no regime da lei vocês eram técno, filhos imaturos que não herdavam. Mas, vindo Jesus, ele nos resgatou da lei, que é a pagem, e agora vocês são huios de Cristo, em Deus. O huios herda, e herdar significa mexer nas coisas divinas, estar junto ao Pai, pondo, aí vou usar a palavra do Ed, ordem nas relações. Eu vou ter que fazer, bom, eu vou adulterar, eu vou abandonar minha esposa. Que consequências tem isso em mim, na esposa, nos filhos, na sociedade? Se eu penso assim, eu sou huios. Agora, se eu penso, eu não posso adulterar porque senão o Papai do Céu vai ficar bravo comigo. Eu sou técnico porque eu estou ainda debaixo da maldição da lei. Eu ainda estou com uma página dizendo para mim o que devo e não devo. Quando eu estou livre disso, eu falo, eu sou livre. Agora eu tenho que raciocinar, agora eu tenho que questionar, agora eu tenho que me expor, agora eu tenho que saber decidir. E para saber decidir, quando eu não sei, vou para a igreja. Igreja, eu tenho essa situação. Pode adulterar? Não. Por que não pode adulterar? É essa a pergunta. Podemos Não quero nem saber. aceitar homossexuais no meio da igreja? A lei diz não. Fechado, somos ruins, nós queremos ser pequenininhos. Fechou, acabou. Não podemos assumir homossexuais na nossa relação. Não, vamos discutir. Vamos abrir a discussão. Não sei a resposta. Eu, Marcos, não sei a resposta e estou querendo ouvir. Vamos lá. Não, mas E aí, Marcos, tem outra coisa também que acho que é... Só ruios. está bem nisso. Não é a questão também do amor, quando você fala assim, pode adulterar? Pode. Eu também acho. Isso aí é o amor. Você fala, tá bom, você pensou em Se amar você, é próximo mas você do não... admira. Então, você desrespeitou, o que eu não acho que é assim, não acho que é lei. Não é lei, mas é isso, viver no conceito da graça e do amor. Pô, eu vou fazer isso, e aí minha esposa vai ficar triste, e meus filhos vão... Então, você não teve amor pro próximo. Pensou em você. Você está sendo ruios, você não está partindo do seguinte, a lei diz não adulterarás. E não tem discussão, não tem esse questionamento de a tristeza do próximo. Eu não levo em conta o próximo, eu levo em conta o seguinte, eu preciso ser salvo, para ser salvo eu não posso adulterar e acabou. Não Mas tem... também isso não é uma regra. Porque pode ser que você chegue num momento pessoal teu, que talvez você fala, chega, não dá mais. E seja um amor também às pessoas que vão Pois ficar na relação. ela se torna mais complexa do que simplesmente a obediência da lei, que ela reduz a complexidade. Aqui, ela usou uma situação que pode ocorrer, por isso que não é mutante o tempo todo. Que pode Separar ser é melhor? Separar O Rogério, chega uma hora que você fala, Cláudia e Ricardo. O Você Renato, acha que o Renato tá... A irmã da Mônica está namorando. Vamos para o regime da lei e o que nós devemos fazer com ela? Vamos até a porta de São Paulo e vamos apedrejar ela. Porque é isso que diz a lei. Se a mulher casada tiver relacionamento com qualquer Ela não é mais homem, casada. não é casada com que regime? Da graça ou da lei? Da lei não tem descasamento. Portanto, a tua irmã tem que ir lá na porta de São Paulo e a gente tem que jogar Tem terra a lei dela. que a gente segue. É a lei. Sim, mais Ó, a cara dela tá meio Ela era assustada. É melhor casada. a gente falar. A irmã dela era Não existe casada. o divórcio. O divórcio é a dissolução do casamento. Caso de não. adultério, mas a irmã dela não adulterou. Mas ele adulterou. Ah, mas só a mulher. E aliás, só mulher. Aí, isso Então vamos para a lei é triste. Agora a Como graça... é que é? Peraí. Você está me dizendo que eu adulto. Não estou dizendo nada. Mas ela Eu só está estou bem fazendo uma na lei dos leitura homens. literal e forçada. Estou dizendo o seguinte, a lei diz o seguinte, Você está dizendo que o divórcio. A lei da Você tá falando da Bíblia, lei do Velho agora ou tá Testamento. falando da a lei lei? de Moisés. Ah, desculpa. Tá bom. Já Se eu tomar o Ela tá até texto, vermelha. Não, eu falei como que é. se eu tomar o texto como referência Eu não entendi. das minhas relações, eu tenho que apedrejar a mulher. Porque a lei diz isso. Mas nós não estamos no regime da lei. E aí nós ouvimos a história, a Mirella está namorando, todo mundo, uau, legal, bacana, que bênção. Se nós ouvirmos isso fora do regime da graça, se a gente ouvir isso fora do regime da graça, isso daqui é uma heresia profunda. No regime da graça, a gente
quer vê-la se levantar, quer vê-la restabelecer as relações, quer ver com que ela possa dar àquelas duas meninas uma educação e uma vida digna e ela ser dignificada nisso. Então nós estamos olhando com a graça, porque com a lei, nós tínhamos que falar essa olha, nós vamos orar pela mulher. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos restauração, porque a tua serva se perdeu, ela está andando nas trevas, está em pecado profundo, nós estamos entristecidos por ela. Essa é a lei. Não é verdade? Então nós estamos vivendo o quê? Por Mas isso, por que essa questão agora, do adultério, gente? Porque o adultério tem essa coisa do... porque o adultério é um negócio muito mais amplo, né? O adultério como Não só palavra. físico, como... Né? O adultério é um negócio grande, né? E tem a questão do que a Esther está falando, que também é um outro ponto. Porque às vezes você, por amor, fala essa relação não pode mais continuar, porque sei lá o quê. E que não necessariamente houve um adultério, mas né, talvez não dá mais, porque senão vai acontecer. Sei lá. Violência. Né? Violência. Porque o adultério é uma coisa muito, muito extensa, né? Então é muito difícil da gente dizer. Você estava falando isso, uma coisa que eu ouvi quando eu era pequena, essas relações, então põe a mão em cima da cabeça. Quer dizer, é um negócio assustador, né? Você fala, meu Deus do céu, né? Como se... mas né, fica, porque está em pecado, porque quando você tiver com o diabo no corpo, é um negócio maluco, né? E você pensa, o adultério, você olhar para uma pessoa, você olhou para uma pessoa, adulterou, ponto. E você fala, nossa, então anda com a venda nos olhos assim, né? A burca. Né? A boa, exatamente. E aí A você mandar pensa, respirar, mesmo por lá, né? Não, essa palavra veio a calhar. Adulterar é só no físico ou no mental? não, É, isso é muito ampla. A pessoa é então, Agora, o que você vai fazer? Porque a questão é o que você vai fazer com essa. Você vai desrespeitar a pessoa? Ou então falar, não, realmente essa relação não serve mais porque eu estou apaixonada, porque eu amo uma outra pessoa. a graça Né? Então eu estou realmente amando uma outra pessoa. Então eu preciso fazer alguma coisa com essa primeira relação. Né? Não dá pra você ficar. Eu acho que é a questão da. Não sei, é a questão do desrespeito que eu acho que é a palavra mais. Mas se você não tem Respeitar mais. respeitar. Respeitar ou não respeitar. Então, aí foi quando a gente leu, eu sei que Sérgio, desculpa, eu estou aqui. Quando a gente leu em Acho que Coríntios. nós não estamos na lei de que tem que ser o número 4 agora. Mas o Sérgio estabeleceu. Não, aí foi quando a gente leu aqui em 1 Coríntios 5, que dizia o seguinte: geralmente há entre vós imoralidade tal, que mesmo entre os gentios não haver, e que um filho se atreva a ter a mulher do próprio pai. A palavra imoralidade, quando tomada sobre o aspecto moral ou com a leitura moralizante, o que é? Qualquer relação fora do casamento é imoral. Mas naquela época nós tentamos buscar a raiz da palavra. Vamos lá no grego, e chegamos no finalmente dizendo o seguinte: que a raiz dessa palavra fala em você utilizar o outro com fins de benefício próprio e por vezes pagando dinheiro. E aí nós traduzimos isso como coisificar as relações. Por que eu coloquei dessa forma? Para exatamente tirar esse peso legal e colocar o peso da graça. Por quê? Porque qualquer relação que eu estabeleço com o meu próximo que seja coisificante, eu tomo o outro como coisa, como trampolim, como escada para a ascensão social, ascensão política, ascensão econômica, apenas onde eu desprezo a alteridade, desprezo o outro enquanto indivíduo e pessoa com direito igual, é imoral. Então, entende? A lei no seu âmago traz isso. Deus queria, eu entendo, Deus queria mostrar isso. Você não trate o outro como coisa, trate o outro como gente, como você. E, portanto, qualquer relação de coisificação do próximo é imoral. Então nós estamos preocupados numa sociedade falocêntrica, aonde que eu ponho o meu pênis. Deus não está preocupado onde você faz isso. Deus está preocupado como que a tua relação é estabelecida com a Mônica. Uma relação eclesiástica dentro da tua casa, de
descoisificar as relações, de tratar o próximo como próximo. Toda vez que você fizer para um desses pequeninos, faça a mim, fez como se fosse para mim. Você descoisificou, você divinizou a tua relação. Portanto, você já não está mais no regime. Como o Silvio está me lembrando, você poderia fazer contas e transformar os meninos em cifras, em custos, em necessidades de receita. Você falou, a despeito disso, eu vou crer que a graça vai alcançar, e eu sou um veículo de graça divina. Nesse momento você descoisificou e você dignificou a relação com esses meninos. O Vila Criar é talvez esse movimento divino dentro de você, de descoisificação. Você olhou como alguém carente. Então você não olhou como número, como despesa e custo, você olhou como gente. E como gente você está realmente emocionando outras pessoas, falando, por que ele está fazendo isso e eu não posso ajudar? Aí a graça flui a partir dessas relações. Você não chegou mais perto de Deus. Você não é melhor do que ninguém aqui. Nem pior. Você é igual. Só que você é um veículo da graça diferente. Aí está a diferença eclesiástica. Você é diferente apenas. Só isso. Mas não está mais perto de Deus, nem mais longe de Deus, mais nada. Porque foi Deus que se chegou a você. Não é a tua obediência. É a tua percepção de uma graça que deve fluir. Isso, para mim, é diferente. Entendeu? E nesse sentido... Usando as suas palavras, é assim, se Deus gosta, ou não, que nem você falou, não, Deus, legal, esse cara não tem jeito. Você falou, isso daí não tem nada a ver com que você chegar mais próximo de Deus. Ele gostar ou não gostar do que você está fazendo, não tem nada a ver com você estar mais próximo. Eu sei, eu só estou... Porque assim, o que está acontecendo é que a gente está tendo muita dificuldade de entender essa história, né? Por quê? Por que a gente está tendo dificuldade? Aí que eu queria... Não, eu queria apenas trazer a reflexão. No comecinho aqui da nossa conversa foi dito isso, que estar na lei é um conforto, né? Gera um conforto muito grande porque você sai da responsabilidade. E o que eu queria trazer, que talvez nos ajude, que a gente nos situar como cristãos evangélicos, né? Que nós somos engessados pela lei. Talvez o Marcos possa situar melhor historicamente, mas nós temos na história da igreja, né, eu acho que desde a reforma, uma cisão, né, do protestantismo contra o catolicismo, onde mais ou menos se dividiram as águas, mas sob a mesma nuvem, até eu diria, porque o catolicismo clássico, ele defende, o católico clássico, ele está preocupado em obedecer fazendo as obras, né? Se justificando diante de Deus com as boas obras, e o protestante, ele vai na obediência da lei, né? E isso nós, quer dizer, quanto tempo de reforma? 500 anos. É relativamente pouco tempo, né? Mas isso engessou a nossa maneira de pensar. Em 500 anos, nós agora, alguns movimentos para uma releitura da palavra de Deus, né? E felizmente nós estamos num contexto em que nós estamos quebrando alguns paradigmas e estamos conseguindo fazer uma releitura, por exemplo, dos evangelhos de Jesus, nos mostrando o reino, né? O que significa o reino, o que significa ser participante do reino, né? E agora estamos com a leitura de Gálatas, quebrando o paradigma da lei, tirando esse gesso da lei. Então é difícil mesmo para nós entrarmos nesse conceito, quer dizer, nos tirarmos essa... desvencilhar dessa moldura que a gente veio, quer dizer, talvez
ouvindo desde que a gente nasceu. Todo o nosso contexto religioso, ele está moldurado por um cumprimento à lei. Né? E agora, quando a gente relê, consegue reler o Evangelho, consegue reler uma carta de Paulo, onde ele explica a questão da graça, onde a graça é soberana, né? Assim como quando nós conseguimos entender que o reino não é só o reino por vir, mas o reino é aqui e agora, isso faz toda a diferença. E ainda é difícil para a gente trabalhar esses conceitos 100% na nossa vida, porque nós vivemos engessados, emoldurados e até pressionados, né, por uma teologia engessada na graça, na lei, né,